Maicon, Samuel e Yasmin, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem falar comigo no final, vocês podem ficar muito à vontade, tá bom? Mas agora vamos para a aula, gente. Hoje eu separei um conteúdo muito legal, que é sobre o marketing de guerrilha. A gente vê muito pouco conteúdo falado sobre marketing de guerrilha, quase ninguém fala sobre isso, e isso é uma teoria que, na verdade, ela é até um pouco questionada por alguns autores, né? Mas qual que a gente vai aprender aqui na aula de hoje? Primeiro de tudo, identificar as características do marketing de guerrilha, né? Depois, a gente vai descrever o uso do marketing de guerrilhas por algumas empresas, a gente vai tentar entender o que algumas empresas fizeram. E, por último, aprender a construir estratégias de marketing de guerrilha eficientes. Maicon, eu vou desligar o seu microfone, tá? Só para não dar microfonia, tá bom? Obrigada. Depois que a gente terminar a gravação, você pode falar. Então, gente, na era digital, a gente está vivendo num contexto que o excesso de informação faz com que a gente sinta que propaganda, às vezes, é uma coisa meio monótona, meio repetitiva, né? A gente está numa era que a gente considera a propaganda extremamente monótona. A gente quer algo que desperte a nossa atenção. A gente está cansado daquela propaganda que fica só prometendo, 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 e que, na verdade, no final, a gente não entrega nada daquilo. Então, a diferenciação, usar o inusitado, faz com que a gente crie conexão na mente do consumidor. E aí, o marketing de guerrilha é uma estratégia baseada em preceitos militares, tá? No sentido de que vamos para a guerra, nós vamos conquistar, nós vamos conseguir. Então, com a introdução dessas informações, das tecnologias, né, a gente começou a ter maior quantidade de informações. Consequentemente, tudo virou muito mundializado. E aí, hoje, com a grande penetração das tecnologias, a gente consegue fazer ações, inclusive ações de guerrilha, para o mundo todo. Por quê? Porque a gente está todo mundo conectado o tempo todo. E o que seria esse marketing de guerrilha, né? A gente começou a produzir, primeiro, muito conteúdo online e as pessoas começaram a acreditar que tudo aquilo dali era relevante. Tudo era compartilhável. Quando a gente tinha apenas os veículos de comunicação tradicionais, a gente conseguia compartilhar um jornal com quantas pessoas? 3, 4 pessoas. A gente compartilhava aquela notícia do jornal, a gente lia, guardava, às vezes recortava, levava para o trabalho para entregar para uma pessoa, cortava para o filho que ia chegar à noite em casa. Mas hoje, o consumidor, o cliente, ele é parte da interação e totalmente participante do processo. E aí, com isso, além disso, não tem distância geográfica. Quantas vezes nós já recebemos um videozinho no WhatsApp e depois descobrimos que aquilo dali era uma ação de marketing de uma empresa e a gente estava achando aquilo lindo, maravilhoso e compartilhando no WhatsApp. Essa evolução da sociedade tornou extremamente necessária que a gente entenda que hoje nós somos a sociedade da informação. E aí, Castells fala o seguinte: durante a maior parte da história humana, diferentemente da evolução biológica, as redes foram suplantadas como ferramenta de organização. Então, tudo está baseado nas redes de comunicação de computadores. E aí, cabe a essas redes se adaptar para cada vez ter uma questão mais revolucionária. Diariamente, gente, a gente recebe milhares de informações de conteúdo. E a informação é rápida.
a gente está cada vez mais sobrecarregado e cada vez a gente está recebendo mais propagandas e mais vídeos e mais... E essa consequência da informação faz com que a gente tenha essa sensação de que tudo é monótono, tudo é chato, ai que saco essa marca, ai esse pop-up que chato, ai eu não aguento mais ouvir essa propaganda no rádio, ai eu não aguento mais essa propaganda na televisão, não aguento mais esse cara. Então, diante desse cenário, surge o marketing de guerrilha, que é o quê? A essência do marketing de guerrilha é definida como alcançar objetivos convencionais, como lucro ou sucesso, ou seja, qual é o objetivo convencional de qualquer ação de marketing? Ou lucro ou sucesso. Utilizando métodos não convencionais, como investir energia ao invés de dinheiro, executando as atividades de marketing com orçamentos considerados apertados. Então é aquela coisa meio assim, vamos para a guerra, vamos conseguir, mesmo que o orçamento seja apertado. Trazer para o marketing algumas características das fundamentações militares. E isso requer um pouco de ousadia e inovação. É utilizar essas táticas não convencionais que surpreendam os consumidores da forma menos esperada. E cada vez mais com custo mais baixo, porque a gente não usa as mídias tradicionais. Então, a forma como as empresas colocam essas marcas em jogo, né? Quebrando essa concorrência, acaba falando muito sobre como traçar essas estratégias. E as empresas precisam entender que durante esse processo de venda, o ato de vender, propriamente dito, não é a questão. E sim a percepção do consumidor sobre aquela marca. Será que esse produto ou serviço, ele vai me atender? É você fazer com que o consumidor perceba que existe aquela marca, aquele produto, aquele serviço. Então, aqui está o marketing de guerrilha e esses são os princípios dele. Primeiro, muito conhecimento sobre o público-alvo, mas isso, quem já está fazendo aula comigo, quem já viu minhas aulas, já percebeu que conhecimento do público-alvo é básico. Ações surpreendentes e inovadoras, ou seja, precisa sim de utilizar de ações inovadoras para conseguir que esse público-alvo preste atenção naquilo. Uma grande energia, um baixo investimento e meios não tradicionais de divulgação, que reflete no quê? Numa resposta rápida do mercado. Então, devemos salientar que os meios não tradicionais utilizados pelo marketing de guerrilha têm que agregar valor e potencializar essa relevância. É claro que a gente faz necessário o uso de bom senso, né, gente? Existe um limite entre ser ousado e inadequado. E essa linha é bem tênue, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o equilíbrio, a adequação entre esse meio e a mensagem é super essencial. Algumas ações de marketing de guerrilha são muito suscetíveis à avaliação de questões éticas, tá, gente? Porque muitas vezes a gente pode estar usando, ofendendo alguém, principalmente quando a gente usa humor, a gente tem que ter muito cuidado com o uso do humor. Então, o marketing de guerrilha, ele surgiu inspirado nas fundamentações militares, como eu já disse. Ou seja, a gente tem que entender um conhecimento profundo do local, das agilidades dos combatentes e promover ataques surpresas. E aí, lá na frente, você vai ver os exemplos. Então, a organização, diante de todo esse contexto atual do mercado, busca cada vez mais estratégias inovadoras com menores custos para atrair esse público-alvo. A inovação, gente, não é um privilégio das empresas escolhidas, nem de algo que depende de uma fórmula mágica ou algo assim. Inovação é o resumo de você entender problemas. É você conseguir entender muito bem qual é o problema que precisa ser resolvido. Então, antes de decidir por qualquer estratégia de marketing de guerrilha, precisa-se muito bem fazer uma pesquisa de mercado e entender esse público-alvo. Entender por que ele poderia decidir por aquele produto ou serviço. E é preciso, acima de tudo, focar no público, nas necessidades dela. E aí eu trago aqui alguns exemplos de ferramentas de marketing de guerrilha.
primeiro deles é o PR Stunt, que é relações públicas, né? Que é o quê? Despertar a atenção do cliente por meio de criação de um acontecimento inusitado, conseguindo por meio disso mídia espontânea. A gente tem exemplos disso e você vê muito isso em programa de televisão, em BBB, ou até você pega um ator, uma atriz, e cria um factoide, cria uma situação para aquilo virar notícia e a marca está associada àquilo dali. E essa modalidade busca publicidade de forma gratuita, em rádio, televisão, jornal, rede social, fazendo com que as próprias pessoas divulguem aquilo. Então, ambush ou marketing de emboscada. O marketing de emboscada já é quando uma marca é associada a algum evento, tá? Mas sem ser patrocinador oficial. Na Copa do Mundo, por exemplo, os valores das cotas de patrocínio são enormes, mas você pode dar alguma visibilidade de mídia sobre alguma coisa que possa acontecer lá de emboscada. Você pode, claro, levando em consideração a ética. Vamos supor que a Coca-Cola é patrocinadora da Copa do Mundo. E aí a Pepsi começa a distribuir para as pessoas brindes, camisetas, brindes, com alguma mensagem inusitada, e todo mundo começa a andar dentro lá da Copa do Mundo com essa mensagem, e a gente fica tentando entender de onde vem essa mensagem. Na sequência, vem a Pepsi com a propaganda dela, explicando a mensagem. Eu estou fazendo uma emboscada, estou gerando uma mídia espontânea dentro de um evento que eu não participe, que eu não tenho um desembolso tão grande. Marketing encoberto ou invisível. Ele procura envolver o consumidor sem que ele perceba que aquilo é uma mensagem comercial. Assim como o marketing de emboscada, pode haver uma linha tênue nessas ações. E esse marketing invisível é muito o que as influenciadoras fazem. Elas estão fazendo marketing invisível o tempo todo. Falando do batom, falando da bolsa, falando do sapato, da roupa, sem dizer a marca, muitas vezes, ou sem dizer que aquilo dali é uma publicidade. Arte urbana ou intervenção urbana. Essa ferramenta, ela é uma forma simples de comunicação. Você pode usar através de grafites, adesivos, e aí você acaba fazendo um aproveitamento de um espaço público para intervenção artística. E existem alguns exemplos de arte urbana ou intervenção urbana que marcas fizeram pela cidade, distribuíram mensagens pela cidade, e aquilo as pessoas começam a fotografar, começam a compartilhar aquilo dali, principalmente quando a gente toca as pessoas. Flash mob é o mais conhecido, marketing de guerrilha, é o que vocês mais conhecem, e ele é você todo mundo junto em alguma coisa. É claro que os flash mobs hoje em dia, eles são todos agendados. Antigamente você até via 2, 3 pessoas fazendo um flash mob e as outras pessoas iam na onda. Hoje em dia os flash mobs são muito mais organizados. Flash mob, para quem não sabe, é uma organização de pessoas fazendo alguma coisa igual em algum espaço público. Então, por exemplo, as pessoas começam a dançar numa praça pública. E todas elas, na verdade, estão divulgando um novo produto. E redes sociais, que também existem marketing de guerrilha para redes sociais. E aí aqui são vários, coisas que provocações, ou coisas que vão fazer as pessoas compartilharem. Tudo aquilo que gera compartilhamento, tudo aquilo que gera mídia espontânea. Então, na verdade, o marketing de guerrilha, ele é tudo aquilo que você faz com baixo investimento, que gera espontaneidade do público para compartilhar aquilo. Ok? Vou agradecer o pessoal da aula gravada e vou ficar aqui só com o pessoal da aula ao vivo. Obrigada, até a próxima.